Informação importante sobre o suposto interesse do Chelsea em Vitor Roque. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e falo também sobre uma declaração do pai do Gerson a respeito do futuro do jogador. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias para registrar que o Red Bull Bragantino conseguiu um chapéu no Palmeiras e no Botafogo, dois dos clubes mais ricos do país. É que o time de Bragança acaba de comprar Yuri Alves. Tratado como a maior joia do Atlético Goianiense em bastante tempo, o meio atacante foi comprado por 3 milhões de reais, que garantiram 50% dos direitos econômicos. Outros 20% ainda podem ser comprados por mais 3 milhões de reais. Propostas do Botafogo e do Palmeiras eram bem inferiores a essas. Hora de falar sobre Gerson, o pai do meio atacante. O seu Marcão deu uma entrevista à Itatiaia para responder sobre o futuro do atleta. Você sabe, o Gerson tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil, dificuldade de adaptação à Rússia e a vontade de participar da próxima Copa do Mundo justificam essa decisão de sair da Rússia. Dá uma olhada no que disse o Marcão, abre aspas, o desejo do Gerson é jogar a Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. Se o projeto é ousado ou não, o tempo vai dizer. Mas cada um vai até onde tem coragem. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Em suma, disse bastante coisa, mas a parte mais importante é quando o seu Marcão destaca que o Gerson quer jogar a Copa do Mundo. E para isso, ele precisará deixar urgentemente o Zenit. Se continuar jogando pouco, como tem acontecido no futebol do leste europeu, dá para cravar que o Gerson estará fora da próxima Copa do Mundo. O que eu escutei de uma pessoa do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo é que a negociação entre Gerson e Cruzeiro ainda pode acontecer, até porque o Tite faz bastante força, mas não deve ser nada para os próximos dias, uma negociação extremamente longa, difícil, complicada, com uma série de coisas que precisam ser ajustadas. A inclusão do Jonathan Jesus é também uma possibilidade, beleza? Quero falar agora sobre Vitor Roque, torcedor do Palmeiras. Esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais.
e o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a R$1 milhão por mês, melhor contrato da sua carreira, contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. O Leandro Ribeiro perguntando sobre Fabinho. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o Fabinho. Tem muita gente imaginando que o Fabinho está a caminho do futebol brasileiro, que vai ser contratado a qualquer momento, e eu tenho um contrato para vocês que é uma operação super difícil. Ele tem contrato com o Al Ittihad até junho, e por lá ganha R$11 milhões por mês. Vocês abririam mão de R$11 milhões por mês? Se a gente está falando de mais 6 meses de contrato, são R$66 milhões. Que um clube brasileiro tope bancar R$2 milhões por mês para ele, a gente está falando de uma perda de... Você vai ganhar 12 em vez de 66. São R$54 milhões perdidos. Não faz sentido, né? O Fluminense, onde o Fabinho despontou, o procurou e ouviu que, antes de julho não há a menor possibilidade. Depois de julho, aí ele vai estudar as possibilidades, tá bom? Chegando com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras, na tarde do dia 25 de dezembro, Natal, Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. Foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês, salário no Botafogo de 600 mil mensais, contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Bora falar agora a respeito do Palmeiras, com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sport. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser
protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Família, então é isso aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas e muita informação de bastidores de mercado da bola para você não acompanhar, para você acompanhar tudo e não perder nada. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, você sempre vai ser atualizado nas últimas notícias do Verdão. Chegamos ao dia 29 de dezembro, estamos perto aí de virar o ano e proximamente, ano de 2026, será um ano muito repleto de boas-vindas para o Verdão e para a sua família também, e para você, obviamente. Então, tudo de bom para você, tudo de bom para a gente. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.